Paz do Senhor, pessoal que assiste o meu canal, Teologia Grátis, que Deus possa abençoar vocês ricamente. Estou passando aqui para poder passar para vocês a segunda aula, a segunda parte de Gênesis do panorama bíblico. Nós paramos em Gênesis 9 sobre Noé. Muitas pessoas falam, irmãos, que o dilúvio ele foi universal, ele foi naquela região onde Noé estava. Mentira, o dilúvio, a Bíblia fala que foi mundial, atingiu todo o mundo e só sobrou 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé e as suas 3 esposas, totalizando 8 pessoas. E no capítulo 10 é importante você ler o capítulo 5 de Gênesis e o capítulo 10, que é as genealogias, os descendentes, né? Muito importante, mas como que eu falei com vocês que eu vou dar teologia básica para as pessoas entenderem a profundidade depois, então é algo básico que eu vou dar de Gênesis e Apocalipse, depois eu vou entrar mais em águas profundas, tá bom? Então quando a gente entra no capítulo 11, na Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? Né? Noé sai da arca, né? Como eu já vou dar uma respaldada novamente para entrar no assunto novamente, que Noé ele fica em 8 meses em águas, né? Né? A deriva, e quando dá o passo, 40 dias de cá, 7 dias de lá, e vai totalizando aí 375 dias, um ano e 10 dias, as águas Noé, a Bíblia vai falar que saiu Noé e sua família da arca, né? Assim que ele sai, ele faz um altar para o Senhor, e ali Deus faz uma aliança com ele que nunca mais vai acabar o mundo com dilúvio, com água. E depois daquilo, né, começa a ser povoado novamente o mundo, e ali surge Nimrod. Só que Nimrod, a Bíblia vai falar que ele era um caçador diante do Senhor. Então ele começou bem, só que por alguma coisa, a Bíblia não fala, ele virou, né? Muitas pessoas hoje é assim, começa bem e termina mal. Nimrod, ele se corrompeu, e a Bíblia vai dizer que agora eles começam a construir a mando dele a Torre de Babel. O que é essa Torre de Babel? A Bíblia vai falar: nós vamos construir e vamos ficar maior do que Deus, a gente vai chegar até os céus. Só que quando chega uma certa etapa, Deus confunde a língua. Quando a gente vê lá no estudo que eu dei sobre bibliologia, antes de entrar em Gênesis, a gente vai ver que a língua no Antigo Testamento era hebraico. Então Deus ele confundiu as línguas. Até no capítulo 12, até no capítulo 11, a língua era uma só. Todo mundo falava, mesmo morando em outros lugares, outros países, outras cidades, municípios, a língua era igual para todos. Só que aí mais uma vez, Adão e Eva errou lá no Jardim do Éden, no paraíso, e está aqui o homem mais uma vez errando com Deus, querendo chegar até Deus, sendo que só Deus dá toda a honra e toda a glória. Então aí Deus confunde a língua e vira aquele montoeiro, ninguém sabe mais qual língua está falando. Então aí um falava lá de baixo uma coisa, porque a torre já estava alta, e outro estava no meio, outro estava em cima, ninguém entendia. Aí foram que desistiram dessa torre, e os planos de Nimrod não deu certo, né? Mas a gente vai ver também que ele edificou cidades, né? Então, mas o plano não deu certo. O plano foi até um certo limite e não deu. Aí vai surgir Abraão, filho de Terá. Terá era um fabricador de ídolos. Os historiadores dizem que Abraão era filho de um idólatra. Só que Deus faz um chamado com ele no capítulo 12 e fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou fazer você grande, eu vou te honrar. Então Deus ali faz promessas para ele. Ali você pode ver o capítulo 12, versículo 1, 2, 3. Né? Os 3 primeiros versículos são as promessas que Deus faz para Abraão. Então Abraão sai, né? Então lá na frente a gente vai ver que Abraão tropeça, né? Mas a Sara,
né, nós vamos ver que ela já estava avançada de idade e Abraão não podia dar um filho para ela, né? Então aí Sara dá a ideia de colocar Agar, que era sua escrava dentro de casa, que trabalhava, uma serva, né? E então vai aí um erro muito gravíssimo da parte dos dois, aí gera Ismael, que aí vai gerar os ismaelitas. Lá na frente você vai ver que vai dar problema para o povo de Deus, povo de Israel. Só que naquela época quem nascia primeiro era o primogênito, né? Tinha herança de tudo, só que porém não era com Sara Ismael, era com Agar. Então aí Deus aparece em forma teofânica para Abraão, vem 3 anjos, só que um daqueles era Jesus, e fala, né? E Sara lá dentro ri, só que aí aquele anjo que simbolizava Deus de uma forma teofânica falou para Abraão que ele ia ter um filho, é o filho da promessa. E assim se cumpriu, né? A Sara engravidou e deu seu filho Isaque. E para os irmãos entender, Abraão ele era construtor de tendas. As primeiras tendas que começaram foi pelas mãos de Abraão. Aí nasce Isaque. Quem é Isaque? Isaque é um homem que é cavador de poços, um homem que metia a mão e abria poços. Aonde ele colocava as mãos, prosperava. Isaque casou com Rebeca, Deus deu 2 filhos, Esaú e Jacó, né? Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu, né? Eles eram gêmeos, porém quem foi tirado primeiro foi Esaú e depois foi Jacó. Lá na frente a gente vai ver mais sobre isso. Então Isaque gera Esaú e Jacó. Aí entra, né? Aí a gente vai saber, primeiro patriarca Abraão, segundo patriarca Isaque, o terceiro Jacó. Esaú tinha nas suas mãos a primogenitura, né? Então, só que ele não aproveitou e vendeu a sua herança que ele tinha da herdar, né? Para Jacó, a gente vai ver com um prato grisalho, né? A Bíblia vai falar que é uma carne vermelha saborosa, então Esaú vendeu. Só que Esaú, depois que ele foi se tocado, que ele tinha vendido para Jacó. Muitas pessoas falam que Jacó é suplantador, é enganador. Não. Jacó, o símbolo do nome Jacó é oportunista. Pessoas que agarram a oportunidade. Quando está com a oportunidade, Deus dá para ela e agarra a oportunidade. Esaú não queria, né? E também Esaú dá também origem aos edomitas. Tá bom? Anota aí, pega o seu caderno de 10 matérias e anota. Ismael, ismaelitas. Isaque, Israel, dá origem a Israel, né? Os israelitas. E Esaú dá origem aos edomitas, tá bom? Então Jacó pega essa oportunidade e agarra ela, né? Então Jacó vai gerar 13 filhos, sendo esses 13, uma mulher e 12 homens. Aí vai gerar as 12 tribos de Israel, que é muito conhecida. Na próxima aula eu vou falar sobre as tribos, as 12 tribos, os 12 nomes, tá? É porque é um panorama bem rápido para os irmãos pegar. E Jacó gera esses 12 filhos. Quando ele gera esses 12 filhos, a gente vai ver que tem um filho que foi difícil, né? Até a Raquel deu a sua concubina, a escrava, a serva dela, para ter filhos, mas ela não tinha. Mas aí Deus abriu a madre dela. E outro ponto importante aqui que eu vou falar para vocês, anota isso daí que é muito importante. As 4 mulheres que casaram com os patriarcas, que foi Sara, que foi Rebeca, que foi Raquel, né? Foi as 3 mulheres dos 3 primeiros patriarcas foram estéreis, mulheres que não podiam dar à luz, e Deus deu vitória, né? Interessante isso. Então Raquel concedeu José. José foi filho primeiro de Jacó com Raquel. E esse jovem tinha uma promessa muito grande sobre ele. A gente vai ver que ele sonhou no capítulo 37, foi invejado pelos irmãos e Deus levou ele lá para o Egito.
Ele ficou preso 2 anos, ficou na casa de Potifar, né? Depois ficou preso, né? Então foi vendido, foi humilhado, mas lá no final Deus exaltou ele. Muito forte a história de José. Quando tiver oportunidade a gente vai falar sobre os patriarcas aí, em cada aula sobre um patriarca. Tá bom, irmãos? Aí pegue o caderno e anota, isso daí é importante. A criação é no capítulo 1 e capítulo 2. E qual o principal personagem? Deus. O segundo tópico, queda e pecado, capítulo 3 até o capítulo 5. Principais personagens, Adão, Eva, a serpente, que é Satanás. Terceiro tópico, dilúvio, que é do capítulo 6 até o capítulo 9, que é o principal autor, personagem Noé. Quarto tópico, Babel, que é a Torre de Babel, que a gente estudamos no começo dessa aula. Capítulo 10 até o capítulo 11, qual é o autor principal? Nimrod. Os patriarcas, as origens dos povos hebreus e árabes, do capítulo 12 até o capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis. No capítulo 12 até o capítulo 24 fala sobre Abraão, do capítulo 25 do capítulo 26 fala de Isaac, do capítulo 27 até o capítulo 36 fala de Jacó, que foi aquela batalha que ele teve com Deus lá no Vale de Jaboque. Foi trocado o nome dele para Israel, né? E o capítulo 37 até o capítulo 30 fala de José. Isso é o panorama de Gênesis, a segunda aula, fechando a parte de Gênesis. Na próxima aula a gente vai entrar no livro de Êxodo, que vamos falar de Moisés, vamos falar dos filhos de José, tá bom? E uma coisa aqui, eu falei que Isaac deu origem ao povo de Israel, mas na verdade, que começa mesmo Deus chamar dos israelitas através de Jacó, depois de Deus ter mudado o nome dele. Mas do primeiro da promessa, o filho da promessa de Isaac, ali já começa né, a genealogia puxando de Abraão, de Isaac, Jacó, José, até Jesus. Amém? Que Deus venha abençoar vocês. Muito obrigado.